Bom dia, gente querida de paz e bem. Desejo de coração um abençoado domingo da Ascensão, domingo do Dia das Mães, para todos e todas. Hoje, eu estou gravando aqui no sábado, dia 11 de maio, chove sobre Santa Maria. Tivemos durante a semana 2 dias de trégua, um dia muito bonito de sol, mas a chuva não passa. Isso nos traz apreensão, preocupação, angústia. E é desse sentimento de empatia que eu gostaria da gente conversar hoje. Meditar um pouco sobre esse nosso lugar. E eu falo a partir de mim, que me sinto num lugar privilegiado. Confesso, privilegiado. Porque onde eu moro, não chega a água da enchente aqui em Santa Maria. Mas sei que várias pessoas foram atingidas, né? Uma área significativa de Santa Maria foi atingida. E durante toda essa semana a comunidade da igreja, amigos e outras pessoas da cidade, né, se mobilizaram no sentido de ajudar e criar, inclusive possibilitar a construção de redes de solidariedade a essas que perderam tudo. E assim como, né, reverberando a todos e todas do Brasil, pessoas, familiares, amigos, pessoas que me ligaram durante toda a semana, a minha esposa, preocupado com as imagens que chegavam a eles, né, sobre a tragédia, né, ambiental que passa o Rio Grande do Sul. E é sobre esse ambiente, essa circularidade de imagens e informações que eu gostaria de meditar com vocês. Porque isso nos coloca na centralidade do ser humano. Você, né, que acompanha o canal Paz e Bem, você que é do campo progressista, que desenvolve, né, essa dimensão humanitária, essa dimensão empática, solidária, essa dimensão do cuidado com o outro, com a outra, se sente impactado com a desinformação e a mentira que rola nas redes sociais em relação àquilo. E é sobre isso que eu gostaria que a gente pensasse, sabe? Porque ao longo da minha vida, eu vi lá no Nordeste, não é? Passei também, né? Atravessei a cheia de 1975 em Recife, a cheia de 1977, e vi de todo lado a solidariedade do povo brasileiro inclusive, né? Ajudando, e de como isso criava, diante dessa tragédia, diante dessa situação, das inundações, das enchentes, criavam a dimensão da solidariedade, né? E de como isso se construía uma dimensão mesmo de empatia com aqueles e aquelas que sofrem. Eu participei, durante minha vida, de campanhas para ajudar aqui no Sul, no Sudeste, em outros lugares. Isso sempre era algo visto como algo muito positivo, muito constituinte da nossa humanidade. Mas o que eu vejo é o destilar de mentiras, é a desinformação, é a enganação. E
o esforço que se faz para desmentir, e de como às vezes isso não convence, não é? De como isso de repente parece inócuo. E é algo que a gente precisa pensar. E eu gostaria de pensar sobre o discurso militarista, militarizante, né, em que estamos envolvidos. Falamos que estamos numa guerra, que é um clima de guerra aqui no Rio Grande do Sul. E de fato é, no sentido da sua destruição. Mas, pensando essa informação da situação de guerra em que estamos, houve quem dissesse que a primeira vítima das guerras é a verdade. E o que vemos é, em vez de um discurso, né, uníssono no sentido de ajudar, o que vemos é uma sucessão de mentiras, ódios e fortalecimento, não é, dos discursos de ódio entre regiões, entre pessoas. É comum dizer que a gente tem que não politizar a situação. Mas quando se diz que a gente não precisa politizar, o que é que a gente está, na verdade, dizendo? Porque a política é o espaço discursivo e prático da ação sobre a polis, sobre a administração dela. E acho que espaços como esse, momentos como esse, poderiam levar, ou deveriam levar, a população a uma ação, né, ali articulada entre ação e também reflexão sobre as causas primeiras dessa situação. Por que chegamos a isso? Qual a origem disso? E o que vemos é o apelo ao sobrenatural. O que vemos é o apelo do discurso religioso fundamentalista. O Rio Grande do Sul paga por conta de um show realizado no Rio de Janeiro, não é, pela Madonna. O Rio Grande do Sul está pagando porque aqui é o segundo estado com maior concentração de terreiros de Umbanda e Candomblé. Gente, pelo amor de Deus. O que deveria ser um espaço para a gente tomar consciência das razões primeiras, racionais, verdadeiras disso tudo que a gente atravessa, as causas dos descasos, né, de uma administração municipal, estadual e, particularmente, no governo passado, sim, no governo passado, não é? Vamos aproveitar a pandemia para passar a boiada. Vamos destruir tudo. Não era esse o discurso, gente? Do desmonte das ações que fez um mês antes o governador do estado, aumentou o valor em quase 16%, eu acho que foi 16%, o valor dos itens da cesta básica no estado. E aí a gente, né, aqui precisa adquirir alimentos para comprar, para ajudar, a gente paga mais caro. E as pessoas que estão sofrendo também. Então, o que a gente vê é que as redes sociais, em vez de ser um promotor de construção de pontes, de espaços, né, aerópagos, espaços de discussão política, como costuma se dizer, com P maiúsculo,
a gente vê o retroalimentar dos ódios que nos afetam. O que vemos é mensagens sendo disponibilizadas para acentuar o ódio. Com isso, eu não estou dizendo que a gente deva ser alienado. Por favor, a gente não precisa se alienar. A gente precisa tomar consciência. Isso é um momento de parada, de tomada de consciência, na ação da ajuda, no trabalho voluntário, mas para que esse espaço nos sirva como um elemento de construção de um senso crítico coletivo em relação a isso, porque isso vai continuar a acontecer. Isso não é um evento natural. Não são porque as antenas HAARP lá, né, dos Estados Unidos lançaram um sinal para que a chuva caísse aqui no sul. Não, gente. Não é. Então, é nesse sentido que a gente precisa, dentro de uma espiritualidade madura, encarar de frente a realidade e racionalizá-la. E ver que isso tudo que a gente está passando não pode ser em vão. Não pode ser, vamos virar a página. Agora é para frente, tocar a bola, vamos, não é? Reconstruir esse mundo sobre essas mesmas bases. Quais são as bases? As bases da destruição ambiental, as bases do descaso social, as bases da mentira, do ódio. Por que o povo gaúcho está sofrendo? Será que Deus está castigando o povo gaúcho? Escolher um povo ali para castigar? Isso não faz o mínimo sentido. Mas isso está sendo disseminado, infelizmente, inclusive entre aqueles, não é, que estão no campo da esquerda. Vi, ou pelo menos progressista, vi uma pessoa que aproveitou o período de estio aqui, né, que não teve chuva, nessa semana, para resolver um problema aqui na torre da igreja. Ele me mostrou um vídeo de uma pessoa dizendo que estavam pagando, o povo gaúcho estava pagando o castigo de ter votado em Bolsonaro. Gente, e por conta disso precisava morrer. As pessoas todas, vocês precisam morrer. O povo gaúcho precisa morrer. Entende aqui? O ponto de mudança que a gente deve ter, de chegar como eu cheguei para ele e disse, olha, ao assumir uma determinada posição política, um determinado candidato político, uma determinada ideologia política, a gente, não é, sofre as consequências. Mas essas consequências não podem, nem devem, ser motivo do nosso desejo de que as pessoas morram, de que as pessoas sofram, porque isso é kármico. Porque com isso vai se retirar do planeta Terra uma série de criaturas umbralinas. Ou que os demônios estão sendo soltos do inferno para poder atacar aqui, por permissão divina. Não, gente. Ninguém precisa morrer, ninguém precisa sofrer. Se sofrem e morrem, é por má gestão política. Sim, municipal, estadual e federal. Vamos parar de usar o discurso religioso para implementar a nossa xenofobia, o nosso ódio. Chove lá no Nordeste. E aí o castigo é por conta, né, de que a Bahia, sei lá,
Pernambuco, enfim, não aceitaram Jesus. Vamos parar com isso. E eu peço que você mande esse vídeo para aquela pessoa que odiosamente espalha mentiras sobre o Rio do Sul, sobre o povo gaúcho. Vamos dar um basta nisso. Não podemos aceitar. E como fazer? A gente vai ficar escutando esse ódio, essa história? Eu acho que isso é uma questão, para mim, de polícia e de justiça. Ah, mas a justiça é morosa. Não, mas eu não posso. Eu não posso. Eu tenho que acreditar nessas instituições. Porque, não é? Eu acredito na política, e aí isso também é uma ação política, no sentido de uma intervenção sobre as bases da promoção dessa política. Sim, precisamos de uma política para as redes sociais, para evitar que, por conta dessa desinformação, não só nos seja afetado no sentido da promoção do ódio, do rancor, não é? Da falta de empatia, não é? Em relação ao outro, à outra, mas que por conta disso muitas pessoas estão sofrendo e morrendo por conta dessas mentiras. São mentiras. E é nesse sentido que a gente precisa tomar cuidado para que depois dessa tragédia, em vez de um processo de construção de consciência, de um senso crítico de intervenção sobre o meio ambiente que está em curso, através de uma aposta na destruição, não é? Do meio ambiente, não se aposte no descalabro dos políticos e da política e, mais uma vez, o desencanto em relação ao espaço político. Porque disso não emerge consciência. Disso emerge o fascismo. Depois do dilúvio, depois da tragédia, vem o ressentimento e o desencanto. E aí as pessoas não pensam com a cabeça, pensam com o fígado. E aí pessoas políticas, né, entram na arena do debate desqualificando as instituições, mais uma vez. E dentro disso não surge consciência, não surge o aprofundamento do debate político. Antes, o contrário, surge Milei na Argentina, o anarcocapitalismo. Olha aí, o Estado inoperante, o Exército inoperante. O que é que faz as coisas? É fulano, beltrano, cicrano, indivíduos, pessoas. E através dessas pessoas, que se dane o espaço político, institucional. Se esse espaço institucional está fragilizado, está sucateado, e não é por vontade divina que ele está, o que fazemos? Vamos intervir nesse espaço. Vamos fortalecer, vamos levar um senso crítico a ele e apresentar as reais razões no debate de por que essas coisas chegaram agora. Por que a bomba lá em Porto Alegre não funcionou, que era prerrogativa do município? Por que
o aumento do valor da cesta básica um mês antes. E por que não foi revogado? E por quê? Por quê? As ações políticas do governo anterior não estão sendo nem questionadas. O que se sai é um problema de saúde, porque passa o presidente anterior e que, né, está inelegível. Essa, né, as informações que temos, que nada contribuem para o debate político, a saúde da pessoa do ex-presidente. E os seus atos? E as suas ações? E o seu ministro do meio ambiente? O que fez? Como se comportou? Flexibilização. São palavras muito bonitas. Mas essas coisas não ajudam, sabe, gente? Não ajudam. Não ajudam. Me perdoem o desabafo e até umas ideias meio muito pouco sistematizadas, mas é porque estou aqui no calor da batalha, né? Discurso militarizante, militarista. Aqui, nas trincheiras, olhando particularmente as pessoas, me solidarizando na escuta às vezes, porque diante disso as pessoas querem, às vezes, uma presença humana para escutar, para que olhe para ela, para que abrace. Lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Só nos resta exercitar. Sejamos diferentes. Cair na mesmice desse povo, inventar mentiras, não nos ajuda. Deixo aqui mais uma vez uma prece, uma oração e a bênção final. Oremos. Pai nosso de grande carinho maternal, a natureza toda dá testemunho de Ti. Te louvamos pelo trabalho gracioso de Tuas mãos. Perdoa-nos, Deus fiel, pela nossa insensatez, nosso descuido com o meio ambiente, com a ordem criada. Capacita-nos sobremaneira para que trabalhemos em prol da preservação das espécies, da manutenção da vida na Terra, redimida pelo Teu Filho, Jesus Cristo, em cujo nome oramos. Amém. Tem piedade, ó amorosíssimo Deus, de toda a população do Rio Grande, que perdeu seus bens, lares e famílias na tragédia agora em curso. Você conhece essas pessoas neste momento de desespero e toca em nossos corações. Peço, Senhor, toca nossos corações. Para que possamos ser agentes do Evangelho. E assim possamos levar alimento, socorro e abrigo às pessoas necessitadas. Tudo isso te rogamos, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Recebam a bênção. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso,
Criador de todas as coisas sobre o céu e a terra. Dá-nos sabedoria e discernimento neste momento, Senhor. Ser com todas as pessoas que agora escutam. Ajuda-nos, capacita-nos, fortalece-nos. Derrama a tua paz. E que a bênção, Deus onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco. E conosco habite eternamente. Amém. Paz e bem, gente querida. Paz e bem. Continuemos nas trincheiras da verdade e da solidariedade, no amor, na compaixão e na misericórdia por nós.